Vamos aqui agora, continuando com os nossos teóricos. Ontem nós falamos, no primeiro instante, sobre o bispo francês Jacques Rousseau e o jurista francês Jean Bodin. Eles falavam sobre a teoria da origem divina do poder dos reis. Depois nós passamos para a teoria contratual de Hobbes. O Thomas Hobbes, ele era inglês e ele vem falar sobre o estado da natureza. Aqui, nessa parte final, nós vamos apreciar a teoria do Jean Torchard. Os homens são iguais por natureza, da igualdade procede a desconfiança, da desconfiança nasce a guerra, de um contra o seu semelhante. A vida é solitária, pobre, bestial, curta. A noção do justo e do injusto não existe. O mesmo se dado com a da prosperidade. Aqui nessa segunda parte, eu vou pedir para... Oi? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, senhora? Bem, vamos aqui, Gustavo. Vou pedir agora para vocês prestarem atenção nessa parte. De acordo com a teoria, a necessidade sentida por todos de superar o estado de natureza, obtendo a paz e segurança, motivou os homens a se unirem e cederem sua liberdade a um indivíduo que se torna soberano. É o que acontece conosco. Nós temos a nossa liberdade de ir e vir, mas nós temos um coordenador. O novo monarca, dessa forma, teria poder grande, poder suficiente para criar e executar leis que punissem os homens que agissem violentamente contra os outros. Segundo Hobbes, o soberano não conheceria limites externos ao seu poder, ou seja, ele seria a autoridade máxima, estando ele acima da lei. Ainda assim, o absolutismo seria uma opção benéfica se comparado ao estado de guerra entre todos os indivíduos. Preste atenção nessa parte. Conforme a teoria de Hobbes, o governo com grandes poderes foi estabelecido pelo próprio povo, que ao fazê-lo abriu mão da sua liberdade de resistir ao soberano, mesmo que esse se tornasse um tirano. Então, para Hobbes, quem colocou o rei no poder foi o povo. Esse rei tem poderes ilimitados, acima da própria lei, e o povo vai ter que aceitá-lo, mesmo ele sendo um tirano. Então, essa parte aqui, vocês vão precisar de colocar em destaque, se não colocou ontem ainda. Eu acho que nós já colocamos ontem. Quem não colocou, coloca. Vamos falar de Maquiavel. Pode começar a leitura fazendo favor, Laura. Pensador italiano Nicolau Maquiavel, 1469-1527, desenvolveu uma abordagem única em relação ao poder dos estados. Em seu livro O Príncipe, ele apresentou lições sobre como o governante deveria agir na prática de seu reinado para conquistar e manter o poder. Então, veja bem, lá no início, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o Jacques Rousseau, junto com o Jean Bodin. Aqui nós vamos ter dois franceses. Um é bispo, outro é jurista. Aqui nós vamos ter um filósofo, e ele é inglês. Aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um pensador, um estudioso italiano.
Ele também escreveu um livro, escreveu O Príncipe. Tá, pode continuar, Laura. Para ele, o governante deveria se impor pela força, fazendo-se temer pelos seus súditos, o que seria a melhor forma para garantir que eles lhe obedecem. Eu não sei se nós colocamos isso aqui ontem dentro de um destaque. Já colocamos? Não. Então, vamos colocar agora, porque precisa. Para ele. Ele quem? De quem que nós estamos falando? Nicolau Maquiavel. De Maquiavel. Ele é... Que tipo de estudioso que ele é? Pensador. Um pensador, né? Ele é um filósofo, né? Ele fica pensando, quando penso, logo existo, né? Segundo René Descartes. Professora, a Maria Eduarda disse que não está conseguindo entrar em nenhuma das aulas porque o computador dela fica desligando toda hora. Coitada. Então, olha, essa parte aqui fala assim, quem fala? Nicolau Maquiavel. Fala sobre o quê? Sobre o regime absolutista dos reis no período das monarquias nacionais. Para ele, o governante, quem é o governante? O rei. Deveria se impor. Impor por meio de quê? Por meio da força. Da força. Fazendo com que os seus súditos, quem são os súditos? O povo. O povo. Que fazer o povo temer. O povo ia temer o rei. Né? O que seria a melhor forma para garantir que eles obedecessem. O que quer dizer isso? Para Maquiavel, o rei tem total poder, ele exerce esse poder por meio da força, os seus súditos vão obedecê-lo porque eles temem o poder do rei. Pode continuar, Laura. Para o príncipe se manter no poder, era necessário ser, ao mesmo tempo, brutal e calculista. Brutal. Brutal vem de qual palavra? Bruto. Bruto. E calculista? O que quer dizer calculista aqui? Não é o calculista da matemática. O calculista aqui Calculista que pensa nas coisas? pensa que articular, o que seria um político. Articula. Eu fico do lado do Felipe e fico contra a Laura, porque é melhor para mim. Então, eu vou criar estratégias para que o meu governo se resolva da maneira que eu quero. Laura. Não caberia a ele se preocupar com a moral, pois o ato de governar deveria ser livre de amarras morais e religiosas. Então, falou-se, Maquiavel disse, o governo, que é o rei, e que ele está no período absolutista, ele não precisa se preocupar com moral e nem com religião. Ele é o quê? Ele é um governo brutal e calculista, e que o povo temem, morre de medo. Pode continuar. A preocupação do governante se constituiria em aumentar sempre o poder, sem se importar com os meios necessários para tal, ou seja, os fins justificariam os meios. O que ele quer dizer aqui? Que para ele estar no poder, para ele ser brutal e calculista, e estar superior, estar no poder, estar no controle do mando, de mandar, de coordenar, para ele não precisaria se preocupar com os fins, nem com os meios. Por quê? Justificaria. Eu sou assim para ter o meu governo da maneira que eu desejo. Laura. Maquiavel reconhecia, contudo, que o príncipe deveria preocupar-se com a reputação. Por essa razão, era importante que a opinião pública lhe fosse favorável. Considerando o povo como maleável, sensível à força e fácil de iludir, a hipocrisia se tornaria, pois, um dever para o príncipe. Falou que, Maquiavel reconhecia, contudo, que o príncipe deveria preocupar com a sua reputação. Ele era frio, calculista, né, bruto, mas perante todos ele era uma pessoa íntegra, né? E falou assim também,
considerando o povo maleável, ou seja, para ele, para Maquiavel, o príncipe, o rei, o governo, né, coordenava a situação de maneira tranquila, maleável, a favor dele, não a favor do povo. Para que isso acontecesse, ele podia usar a força, podia iludir o povo, poderia mentir para o povo. Tá? Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês, junto comigo, nós vamos ler essa parte aqui. Essa parte aqui vamos falar de Coreia do Norte. Vamos ver o que vai falar sobre aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3, 5 parágrafos. Então, vamos começar. Matheus José, Mariana, parágrafos. Matheus José, Mariana, Ana Clara, Gustavo e Bruna. Pode começar. Oi, professora. Começar a leitura. Aqui eu começar com Matheus José. Há décadas no poder. Há décadas do poder, desde 1948, a dinastia Kim governa a Coreia do Norte. Kim Il-sung, o primeiro líder dessa família, é cultuado como um ser divino. Seus sucessores também forjam uma imagem divina e uma origem gloriosa. Essa construção mitológica lembra a teoria do direito divino, que sustentou as monarquias absolutistas do antigo regime. Leia mais sobre essa relação na reportagem a seguir. Nós estamos falando de quê? De Coreia do Norte. Eles estão fazendo aqui um paralelo com hoje, ó, cotidiano. Hoje. Pode continuar. Quem vai começar aqui? Qual a religião da Coreia do Norte? Em 1955, em um discurso público, Kim Il-sung começou a propagandear sua própria ideologia Achunji. A julgar pelo seu caráter personalista, pela exigência de fidelidade total e pela execução de rituais, Achunji constituiu outra religião, andando pela cidade em diferentes momentos, horários e lugares. Eu vi cenas espontâneas de devoção religiosa, diz o ex-embaixador do Brasil em Pyongyang, Roberto Paulo. Pode continuar. Pode ler aqui para a tia Tânia, quem vai ler? Posso ler? Pode ser você, Gustavo. Kim Il-sung, acho que é isso que fala, né, Titânia? Tá bom? Que hoje aparece em 40 mil estátuas no país, é considerado um ser divino e infalível. Mesmo depois de ter morrido, ele continua sendo considerado como o eterno presidente do país. Lá, os anos são contados a partir do seu nascimento. O ano de 2017, por exemplo, é o Juche 106, porque o avô Kim estaria fazendo 106 anos. Continuando aqui. A narrativa oficial conta que quando seu filho Kim Jong-il nasceu em 1942, um arco-íris duplo apareceu no céu e uma nova estrela surgiu. Quem vai terminar? Por favor. Sou eu. Pode ler? Para os que seguem à risca as normas governamentais, é prometida a vida eterna. Quem for pego rezando para outros deuses, fora da linhagem sagrada oficial, ou for flagrado por uma Bíblia, pode ser mandado para os campos de trabalho forçado ou ser executado. Os familiares também podem desaparecer e podem ser punidos por 3 gerações. Então, ó, para os que seguem à risca as normas governamentais, é prometido a vida eterna. Ao contrário, quem for pego rezando para outro Deus, estão vendo que eles estão comparando o governante ao Deus? É o poder divino? É a teoria do poder divino? Então, esse pode ser flagrado e executado. Vamos aqui. Vocês vão fazer um pouquinho de dever para a tia Tânia agora. Pega a agenda para anotar.
Primeiro vocês vão lá na página 45. Na página 45, vocês vão fazer para a tia Tânia o 13. O 13. Dever. Coloca aqui, dever. Aí nós vamos lá agora para a página 48. Na página 48, vocês vão fazer o 14. Que dia que vocês vão entregar o dever? Pensa na lógica. Hoje que dia? Quarta-feira. Que dia que é a próxima aula? Amanhã, eu acho. Amanhã. Mas que dia que vocês vão entregar o dever? Hoje. Hoje. Vocês estão fazendo provas? Sim. Amanhã vocês vão ter prova de quê? Inglês. Inglês. Então vai dar para fazer, porque inglês é fácil para vocês. Então vocês vão entregar hoje. Tá? Só que eu vou dar um pouquinho mais de tempo. Vocês vão poder me entregar até às 7 da noite. Tá? Então, hoje até às 7 da noite. Até às 19 horas. Então, vai hoje, mas o dever é para hoje. Porque nós temos que corrigir amanhã. Só 2 perguntas. Quando vocês forem fazer o dever, volta na matéria. Estuda a matéria que pede. Façam a resposta completa. Isso é uma maneira de você já estar estudando para sua avaliação. Ok. Vamos agora para a página 49. Vamos falar de mercantilismo. Tá, então vamos aqui. Vocês vão abrir o seu Google aí e vão procurar um significado para mercantilismo para tia Tânia. Pode ir lá procurar que eu estou esperando. Tia, o dever é questão 3 de 14, né? É. Então tá, obrigada. Vamos lá. Procura lá para tia Tânia. O que é mercantilismo? Tia Tânia, qual que é o dever mesmo? Achei, tia Tânia. Pode falar, Gustavo. Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa na Idade Moderna, entre o século... não sei como 15 esse aí mesmo. e 18. Então, vamos lá. Vocês estão observando a minha página? Estão? Qual é o dever mesmo? 13 e 14. Obrigada. Tá? Então, vocês estão vendo a minha página? Sim. Sim. Então, ó, o que é mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa, na Idade Moderna, entre os séculos XV e o final do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados. Então, vocês vão copiar isso aqui, olha, na frente do título aí de vocês, mercantilismo. Pode copiar que eu estou esperando. Para ajudar a entender. Coloca mudo aí. Oi? Coloca mudo. Tá dando um chiadinho.
Pronto? Ok? Tá bom. Tá. Pronto? Sim. Sim. Então, vou fechar aqui. Vou compartilhar meu livro com vocês. Nós estamos falando de mercantilismo. Então, o que é mercantilismo, Felipe? O que você escreveu? Cláudio. O que você escreveu que a tia Tânia pediu para você escrever sobre mercantilismo aqui? Você escreveu? A nossa página tem um áudio mutado. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. Então, práticas econômicas. Quando vocês pensam em mercantilismo, vocês pensam que mercantilismo vem de qual palavrinha? Mercado. Mercado. Se você vai no mercado, você vai comprar ou vender. Para você vender, você já tem que ter comprado de outra pessoa, de outro fornecedor. E para você comprar, você ir lá no Bernardão, ou ir no Marte Minas, ou ir no supermercado da sua esquina, você tem que ter dinheiro. Então, você tem que ter trabalhado para poder ter dinheiro para poder comprar. Mercado, compra e venda de mercadorias. Aqui vai falar de várias práticas mercantilistas. Então, vamos lá. Presta atenção no que vai falar. Desde os séculos finais da Idade Média, que é o século XV, a Europa atravessava um período de crescimento do comércio e das economias dos países, economias nacionais. Nesse processo, que acontecia ao mesmo tempo em que os estados nacionais se formavam e que o absolutismo se afirmava, destacou-se a necessidade de uma ordem política que estava centralizada na figura do rei. O rei tinha o apoio da burguesia porque tinha dinheiro, poderia organizar, defender e estimular novas relações produtivas e comerciais, porque antes de comercializar, eu preciso produzir. Né? Então, vamos entender. Nós estamos falando do final da Idade Média e início da Moderna, estamos falando da Europa, estamos falando de crescimento das monarquias nacionais, então os estados nacionais estão ficando cada vez mais fortalecidos. Esses estados nacionais têm um governo, que são os reis, eles governam com o poder absolutista, com o apoio da burguesia e da nobreza, lembrando que a burguesia injeta dinheiro porque ela tem para isso, né? Então nós vamos estimular, defender e organizar novas formas produtivas e novas formas comerciais. Vamos lá. Então, visando garantir o contínuo crescimento do comércio, burguesia. Então, vamos fazer aqui, ó, um lembrete. Então, visando garantir o crescimento, quem queria que esse crescimento fosse contínuo?
A burguesia. Então, ela vai apoiar os monarcas absolutistas. Para que eles criassem um conjunto de regras denominado mercantilismo, que permitiu que o Estado controlasse todas as atividades econômicas, a fim de obter grande quantidade de riquezas para o reino. Então, a burguesia apoia o rei apoia a burguesia. A burguesia trabalha muito no comércio e tem dinheiro, injeta dinheiro no Estado. O Estado elabora conjunto de regras para o mercantilismo. Por isso, nós vamos ter produção e comércio. Essa produção e comércio enriquece o Estado. Entre as práticas adotadas para esse fim comercial estavam a defesa, que era feita inclusive por meio de regras. Defesa de onde? Das rotas comerciais para obter mais lucros. A adoção de medidas de proteção às economias. Quais economias? Nacionais. A disputa pela colonização de áreas estrangeiras e ricas fora da Europa, na África, na Ásia e na América. Então, nós estamos falando aqui, de colônias. Olha, colonização, colônias. E as colônias são fora da Europa. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora das práticas mercantilistas. Práticas de comércio. Hoje, se você tem um comércio, né, vamos imaginar aqui que nós somos todos comerciantes de patrocínio. Uns vão ter loja de supermercado, outros vão ter loja de roupas, outros vão ter loja de calçados, outros de implementos agrícolas, vários comerciantes. Nós temos regras. Nós temos que abrir um CNPJ, que é uma inscrição de comerciante. Nós temos que alugar um cômodo ou ter um cômodo próprio. Nós temos que ter funcionários, nós temos que pagar os funcionários, nós temos que pagar os impostos. Então, assim, são várias regrinhas. Aqui também. Então, vamos ver quais são. O mercantilismo foi um conjunto de medidas variadas, adotado pelos diversos estados, países modernos, visando a obtenção de recursos e riquezas necessárias para a manutenção do poder absolutista. Então, nós estamos falando de quê? Comércio de mercadorias, mercantilismo, onde? Nos estados modernos. Se é estados modernos, nós estamos falando da Idade Moderna. Já estamos na Idade Moderna. Quanto mais organização nós tivermos nas práticas mercantilistas, o comprar e o vender, mais dinheiro nós vamos ter. Quanto mais dinheiro, mais impostos. Quanto mais impostos, mais dinheiro para o cofre do Estado, considerando que o Estado, então, ficará rico. Né? Conta para mim qual que é a mola propulsora de patrocínio. O que faz patrocínio ser, eu acho que é a sexta cidade mais rica de Minas? O café? O café? Só o café? Não. Não. Patrocínio é grande produtor de café, de milho, de soja, de leite, de gado de corte, mas todos esses fatores
estão em uma área econômica. Qual a área? Agrícola. Agropecuária. Agropecuária. Agropecuária, né? Então, assim, Patrocínio não seria a cidade que é se não fosse a agropecuária. Nós temos bons médicos, bons dentistas, bons advogados, bons professores, boa faculdade, mas a mola propulsora é o agronegócio, tá? Então, vamos aqui. Apesar da variedade das práticas mercantilistas empregadas nos diferentes contextos econômicos dos Estados europeus, podemos perceber alguns princípios comuns que orientam as ações das coroas europeias, tais como... Quantos pontinhos que nós temos aqui? Enumera, coloca aqui, ó, 1, 2, 3, vai enumerando e do outro lado tem mais um. Quantos que deu? 6. 6. Então, vamos lá. Foram 6. Qual que é o primeiro? É a intervenção do Estado na economia. O que é fazer intervenção? O que é intervir? Controlar. Controlar, dar opinião, explicar como que deve funcionar. Então, quem vai fazer essa intervenção? A monarquia. É a monarquia, ó, intervenção do Estado. Estado aqui é o país, é com letra maiúscula. Então, o Estado vai intervir. Ele vai intervir onde? Na economia. Então, vocês vão fazer setinha aqui para mim. O Estado faz intervenção na economia. É o primeiro fator aqui de prática mercantilista. Quando você entende assim como funciona, fica fácil de estudar. Aí você vai colocar aqui, ó, assim, ó, 1, coloca aqui para mim, 1. Então, sai do 1. Sai do Estado para a intervenção, da intervenção para a economia. Para facilitar o seu entendimento. A sua mãe intervém na sua vida? Explica como você deve fazer? O seu pai intervém? Intervém. Ele explica, não faz isso não, meu filho. Faz assim que dá certo. Então, isso é uma intervenção, é um controle, é uma explicação de como deve acontecer. Então, olha, controle, quem controla? A monarquia controla o quê? O comércio, a produção, os preços, a entrada e saída de riquezas do país. Pronto, ficou fácil. Então, se perguntar, explica a intervenção do Estado na economia absolutista. É o controle. Qual o controle? Da monarquia sobre a produção e o comércio naquele local, olhando os preços e olhando a entrada e a saída de riqueza. Quando eu falo entrada, quando eu falo assim, eu vou comprar um produto da China, eu estou o quê? É fora do país. Para o meu país, eu estou falando de quê? Imigração. Importação. Então, vocês vão escrever aqui para a tia Tânia aqui já. Importação. Eu estou olhando a entrada. Importação. Entrada é importar. Se a entrada é importar, o que é a saída? Exportar. Exportação. Então, aí colocou aqui, aí puxa uma setinha aqui, que eu não sei onde que vai dar o seu certinho. Você coloca aqui a saída e coloca exportação. Já vai estudar outro fator dentro desse. Agora mesmo eu chego lá, na exportação. Mas aí você já está entendendo.
O Brasil, por exemplo, importa os produtos? Sim. Importa muitos produtos, mas ele também exporta? Sim. Sim. Então, quando ele importa, ele compra. Então, é a entrada de produtos. Quando ele exporta, ele manda a mercadoria. Então, ele está saindo produtos. Então, vamos lá. Ficou entendido aqui o primeiro item? Sim. Vamos lá. Metalismo. Metalismo vem de qual palavra? Metal. Metal. Metal, aqui a gente pensa em metais, principalmente os mais comuns. A gente pensa logo em quem? No ouro e na prata. No ouro e na prata. Naquela época, isso aqui era muito importante para o Estado, para a monarquia nacional. Eles deveriam ter uma grande quantidade de ouro e prata nos seus cofres. O cofre do governo. Imagina lá a casa real, a casa do governo, um cofre grande, imenso lá dentro, imenso. Então, eles deveriam ter esse cofre aqui. Hoje, aqui no Brasil, nós temos alguém que faz dinheiro. Quem que faz dinheiro no Brasil? Eu acho que é a Laura, ela que faz o dinheiro aqui e manda para nós. Ou então Casa da moeda, tia? a Casa da Moeda. A Casa da Moeda. Imagina, então, que eles tinham, naquela época, um banco do governo. E esse banco do governo, ele tinha que ter metal. Imagina se você tivesse um local para você guardar muitos metais na sua casa. Um cofre cheio de ouro. Ou um cofre cheio de prata. Você estaria, então? Rico. Rico. Você estaria rico. Era isso que eles precisavam. Então, eles precisavam de quê? De ter um acúmulo, uma grande quantidade de quê? De metais preciosos. Onde eles teriam esses metais preciosos? No tesouro do Estado. Num local, a gente imagina um cofre gigantesco que eles teriam esse poder. Então, o Estado controla o comércio, controla a produção, controla os preços, controla a importação, controla a saída. E ele precisa ter dinheiro guardado. Mas o dinheiro aqui são metais preciosos, ouro e prata. Isso nós estamos falando do metalismo. Ok. Agora, a tia Tânia vai começar a falar desse aqui. Se não der tempo, porque eu preciso fazer chamada, eu volto aqui amanhã. Não tem problema. Por isso, vocês precisam entender isso aqui para a vida toda. Por isso a tia Tânia está esmiuçando o máximo. Vamos aqui. Balança comercial favorável. Aqui, no dever de vocês, vou achar uma balança aqui. Olha, achei. Qual que é essa página que eu estou? Estou na página 52 do seu livro. Acharam? Tia Tânia vai explicar aqui por essa balança. Tá? Aqui a balança está aqui, olha. Isso aqui a gente fala que é um prato. Isso aqui é outro prato. Isso aqui são os pezinhos. Observa que está tudo escrito. Isso aqui vai vir no dever de vocês. Olha, por que a balança fez assim? Ficou desequilibrada, tortinha? Por que a importação está para cima e a exportação está para baixo? Porque mais exporta do que importa? Mais exporta do que importa. Então, quando eu exporto muito, eu vou ter muito dinheiro, porque eu estou vendendo. Quando eu tenho muita importação, a minha balança fica descontrolada, porque eu estou gastando muito. Por exemplo,
o Brasil exporta alguns produtos. Exporta o que o Brasil exporta? O Brasil exporta soja, milho, feijão, carne de porco, carne de vaca, carne de frango, soja, vaca em pé. O que é vaca em pé? Vaca viva? Vaca viva. O Brasil coloca vaca dentro de containers e manda para o Oriente Médio, manda para a Turquia, manda para a Arábia Saudita. Tá? Manda até para a Índia. Aí você fala para mim, Cintia, Tânia, mas na Índia eles não comem vaca? A vaca lá é sagrada? Para que manda vaca para lá? É porque eles têm alta tecnologia para desenvolver melhoria genética no gado. Então, o gado vai para lá, eles trabalham com o gado, melhora a parte genética e exporta para outros países, mas eles não comem. Né? Então, nós estamos falando de balança comercial favorável. O que resulta em balança comercial favorável? Eu tenho que vender mais e comprar menos. Se eu vendo muito, eu estou tendo mais lucro. Se eu compro pouco, eu gasto pouco. Então, a minha balança fica equilibrada para mim. Então, vamos voltar lá no texto. Balança comercial favorável. Necessidade de exportar mais mercadorias de valor e importar menos. Apenas o que for necessário. Recebendo, assim, um dinheiro, saldo aqui é dinheiro, em ouro e prata. Se eu vendo muito, eu vou ter que receber. Quando eu recebo, eu vou receber aqui, no caso deles, ouro e prata como pagamento. Se eu recebo ouro e prata em pagamento, o meu mercantilismo vai ficar ainda mais... Gente, se eu estou exportando mais, quando eu exporto, eu tenho que receber pagamento. Aqui no caso das monarquias, eles recebiam o quê? Ouro e prata. Se eles recebiam ouro e prata, o tesouro do Estado estava aumentando, estava fortalecido. Era uma característica, era uma prática positiva. Então, para eu ter esse, eu preciso desse. Então, eu vou exportar mais e vou exportar mercadorias de grande valor e vou importar somente o necessário. De preferência, nem importar. E quando eu importar, eu importo pouco. Então, eu vou ter um saldo positivo. Que saldo positivo que eu vou ter? Eu vou ter ouro e prata no Tesouro do Estado. Isso resulta em quê? Isso vai ter um resultado favorável na minha balança comercial. O que é a balança comercial aqui? Exportação e importação. Exportar muito e de grande valor, importar pouco e, de preferência, importar material de pouco valor. A coroa precisava, então, estimular a economia do reino. O que é estimular a economia? Produção de tudo, ou de quase tudo. O país se torna autossuficiente. Produzir o máximo de todas as mercadorias. Se ele produz muito, ele passa a não importar. Incentivando a produção agrícola, a manufatura de produtos, produzir todos os tipos de produtos, roupas, calçados, móveis, né? Procurando levar o país a ser autossuficiente. Assim nós vamos ter o quê? Vamos empregar a mão de obra. E vamos até atrair mão de obra de outros locais para nós. Então, o nosso país é um país que cresce. Nós vamos ter produção em alta escala, porque nós somos um país que exportamos muito. Exportamos o quê? Quase tudo, porque nós temos uma balança comercial ao nosso favor. Nós exportamos muito e importamos pouco. Então, nós temos ouro e prata no Tesouro do Estado.
chamada rapidinho, galerinha. Foi uma aula ótima hoje. Ana Clara. Ana Clara Steig. Arissa. Presente. Quem for... A Tiana tá presente, só que ela não tá conseguindo falar. Eu coloquei presente. Vocês vão respondendo presente e vão saindo para o lanche. Bruna. Presente. Carlos Eduardo Ramos Fernandes. Presente. Carolina. Carolina. Catarine. Presente. Dante. Esther. Presente. Felipe. Presente. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isadora. Presente. Laura. Presente. Lavínia. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Maria Queiroz. Presente. Maria Vitória. Presente. Mariana. Presente. Matheus José. Presente. Nicolas. Presente. Otávio. Pedro Otávio. Richard. Presente. Vinícius. Presente. Vinícius Cruz. Vinícius. Carlos Eduardo da Silva. Presente. Bom lanche para vocês. Até amanhã.